E aí, antes de começar esse episódio, a gente precisa falar desse luminoso maravilhoso que a gente ganhou da RB Revestimento, Bertinho. Além de dar presente pro Planetinha, esse luminoso maravilhoso, ele vai dar presente para você, cliente do Planetinha, 10% de desconto para quem acessar o link na nossa descrição. Pra sua casa, loja ou pro estilo. Vai lá. Olá, estamos começando mais um Planeta Podcast, um cineclube especialíssimo sobre O Menino do Pijama Listrado, um filme bastante tocante. Mas antes vamos para os recados iniciais aqui. Primeiramente, vá no nosso show de stand-up comedy, tá certo? Tá rolando aqui em São Paulo, toda sexta-feira. Tem link aqui na descrição. Compra lá, tá baratex. É um baita show, o pessoal que tá indo tá se divertindo pra valer. Então vai lá assistir a gente, cara, é na Avenida Paulista. Não é na Avenida Paulista, não. É Muito na perto. Consolação, no entroncamento com a Avenida Paulista, ali bem no T, cara. Então tem transporte público, é um horário que você já saiu do trampo, provavelmente, dá pra matar os 15 últimos minutos da aula pra ela assistir. Eu, Bertinho Rosso, Juliano, e a gente tá sempre levando uma galera da hora aí, que é nossa amiga, que tá colando lá pra fazer depois dos shows deles, que é um horário alternativo das 11 horas na sexta-feira. Inclusive, eu acho que nós estamos começando a nos sentir um pouco mais à vontade. Depois de tanto tempo sem show frequente, a gente fez 3 shows e o negócio tá ficando bom, viu? Sim. Tô ficando orgulhoso do barulho que fazemos. Deixa eu só falar uma coisa. Se você tá assistindo esse vídeo muito depois dele ter sido postado, pode clicar no link aí, porque ele tá sempre sendo atualizado. E aí você pode dar uma olhada na nossa agenda lá e escolher o melhor dia pra você, tá bom? Segue a gente, deixa o like. Eu tenho que falar essas coisas aqui, porque a gente é muito desleixado com isso. E a gente acaba esquecendo de avisar e o pessoal esquece de seguir, Isso. que é de graça e ajuda a gente a continuar o trabalho aqui, tá certo, Humberto? E faz sentido mesmo, porque eu não deixo like em nada por aí. Eu Nem nem eu. penso nisso. Então, quando o cara fala, deixa o like pra você me ajudar, que é o que a gente tá fazendo agora, aí eu vou lá dar o like pro cara, eu vou ajudar ele. Exatamente. Você esquece, às vezes tá no celular, tá no metrô, você não Uhum. fica seguindo a pessoa, mas realmente ajuda muito aí pra fechar patrocínio, pro pessoal pagar a monetização pra nós em dia, tá certo? E hoje o filme é O Pijama do Menino Listrado. Isso, exatamente esse o filme. Inclusive, se você procura na internet, tem o garoto do pijama É listrado, isso. o garoto da jaqueta bege, tem por aí. Tem vários de moda, Isso. excelentes, né? O Juliano, que é o menino do gorro quadriculado, Sim. né, Juliano? Como é que Primeira você tá, Juliano? Tá participação vivo dele, aí, hein? meu querido? O Juliano, ele tá assim porque ele vive em condições pesadíssimas aqui no planeta. Ah. A gente mantém ele sobre drogas pesadas pra ele continuar trabalhando aqui, né? Sim, não, e tem uma grande responsabilidade, hoje aqui participando do seu primeiro cineclube, de substituir a grande mente conhecedora de cinema que antes estava aqui. Olha, Né? vai tomar um processo Olha, aí, meu. não, eu acho assim, agora, se for me processar por eu falar que você é uma grande mente conhecedora de cinema, Sim. se prove uma grande mente conhecedora de cinema, Isso porque é um bom ponto, né? nunca foi uma grande mente conhecedora de No cinema. mundo do politicamente correto, em que você tem que tomar cuidado com a palavra que você fala, se você falar as palavras corretas ironicamente, porque considerando que as pessoas levam a palavra fria e não levam a intenção em conta, quando você está sendo irônico, você tem que levar as palavras frias, você não pode levar a intenção em conta, porra, 2 pesos, 2 medidas. Não, e Entende o você, que eu tô dizendo? sim, não, e você não tem como avaliar a ironia. O grau de ironia Exato. é subjetivo. Exatamente. Entende? Esse é o ponto. Mas eu tenho observado pessoas que têm muito processo pela internet, quando estão falando mal de pessoas, que não é o caso aqui, mas, por exemplo, sei lá, vamos supor, o fulaninho tem briga na internet com outro cara muito influente na internet, e aí esse outro cara muito influente na internet processa fulaninho, e esse fulaninho não pode mais falar o nome do cara muito sei. influente na internet. Ele fala com ironia, arranja um apelidinho escroto, tá totalmente era. limpo. Quer dizer, não tem dificuldade nenhuma. Eu Pra inglês continuo ver, falando mal de você, eu coloco aí no apelido Caluniando, escroto. Coloca o apelido escroto e Piora, tá né? livre, tá ligado? O Olavo de Carvalho era bom nisso. Bons Exatamente essa linha de pessoa. Eu queria falar aqui como é que foi feita a seleção desse filme aqui. Eu peguei aí filmes de 1h30, que esse é o critério, né? Porque a gente tá sem tempo. Exatamente. Mas assim, filmes bons de Bom, 1h30. filmes Semana ótimos. passada foi Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Excelente também. Então, porra. Tá acabando já o filme de 1h30, a gente vai ter que começar a ir pro irlandês. E aí rolou uma conversa no grupo que tá eu, o Juliano e o Humberto. E aí eu mandei uma seleção, o Humberto falou que tava entre Gravidade, Menino do Pijama Listrado e o Clube dos 5. Isso. E aí eu quero mostrar um pouco da personalidade do Juliano, que ele é um fofo. Ele mandou Pijama, Coração. Filme é pesado demais, e lindo, e triste, e tudo. É um poeta esse garoto.
Você quer falar sobre essa sua... filme é pesado demais. Você quer se defender, É lindo, é triste, Cara, é tudo. O que é tudo, Cara, Juliano? É tudo de bom, cara. É esse tudo filme. de bom. É tudo de bom, Juliano. Você acha bonito o que acontece no filme? Cara, não, Você acha mas tudo a de bom? história é triste e é bonita ao mesmo tempo, porque é a verdade. amizade de dois garotos ali, pureza pura, nossa, não sei, cara. É verdade. Fiquei com nó na garganta desse filme. Você tem um amigo assim, Juliano? Ah, eu tenho vários, cara. É. Tenho vários. Inclusive tem dois aqui já. Ah, Juliano, não fala assim que eu pulo pra esse seu lado da cerca, hein? Olha, vamos começar falando desse filme, certo? Que é um baita filme. Ele começa bem já. Começa firme. Começa firme. Porque a frase que ele coloca no início do filme é justamente simbolizando a pureza da meninada, né? Da criançada aí, que não tem maldade no coração. E o Sim. filme se passa ali no nazismo, né? Na época do nazismo. E eles são extremamente puros para entender o quão nefasto e o quão sombria é a época que eles estão vivendo, né? Porque o moleque principal tem 8 anos e o secundário também. E eles meio que nasceram ali. Eles têm 2, 3 anos de consciência, de vida, né? Sim. Eles nasceram naquele mundo. Pra eles é meio que assim. E tá difícil de entender por que é assim, né? Mas vamos começar do começo, então. Infância. Essa parte dos 8 anos aí é extremamente... na frase ele diz, né? Você só se lembra do cheiro... Como é que é? A frase agora eu esqueci, porra. Eu não lembro. Procura aí a frase de abertura do Menino do Pijama Listrado, Juliana. Mas ele quer dizer isso, assim, né? A pureza da criançada aí. E é muito isso mesmo. Esses dias eu li uma frase que é bem clichê aí, que tem nos Instagrams de blogueiros, que é o seu eu criança teria orgulho de você hoje? Porque eu acho que é isso. O seu eu criança era sonhador, não tinha maldade no coração, não tinha inveja. Pelo menos, eu não me lembro, assim, de ter um caso de inveja, sei lá. A gente era mais puro mesmo, todo mundo era amigo, né? Sei lá. Sim, acho que essas coisas vão sendo construídas a partir da sociedade mesmo, porque os valores, né? A gente vai sendo apresentado a valores e entendendo o que é importante, né? Não importante de verdade, mas importante para aquela sociedade, o que aquela sociedade considera importante e o que não é. E aí, a partir disso, você tenta se encaixar. E aí é que acontece o problema. E é engraçado, né? Como realmente a criança consegue ser avessa e fazer as perguntas certas que os adultos não estavam fazendo. Quando ele tem uma oportunidade de ter um professor extremamente tendencioso, aquele professor, olha, se eu tivesse naquele governo, eu ia falar para colocar uma escola sem partido para aquele professor, porque ele é extremamente tendencioso, que inclusive era contra o menino ler fantasia e aventura, porque justamente nesse tipo de cultura pop, os valores de moral e ética parece que seguem mais do que na vida real, né? Uma coisa correta, uma coisa inclusive cristã. O menino começa a questionar, né? E eu acho que dos momentos assim que poderia passar batido, mas o roteiro consegue deixar bem ali no subtexto algo importante. Eu até anotei aqui. Ele fala... O menino ele tá falando sobre os judeus e toda aquela propaganda que eles faziam, né? Ah, porque o judeu acabou com o povo alemão, levou o povo alemão à miséria. Cadê? Cara, eu não sei onde eu anotei, mas é basicamente isso. Ele tá falando assim... Aqui. Os judeus acabaram com o povo alemão, levaram milhares de alemães à miséria. E aí ele pergunta, mas como um homem só pode causar tudo isso? E aí o professor responde para ele, mas não é um homem só, é toda uma raça. Que isso serve, inclusive, para o outro lado, né? Não é só Hitler que foi o culpado. Hitler é o símbolo, é o demônio máximo da situação. Mas todo aquele povo foi racista, preconceituoso, omisso e conivente. E todo aquele povo daquele momento histórico ali, muitos não podiam fazer muita coisa, mas todo aquele povo foi conivente e contribuiu, de certa forma, pro pior momento da história, tá ligado? E essa cena é boa, porque é muito louco como a mente infantil, quando eu vi essa cena, eu pensei muito nisso, como a mente infantil, ela tem um mecanismo de defesa que mesmo quando se joga na cara da criança alguma coisa, ela ainda tem um lado da imaginação, da fantasia, que ele consegue construir. Por exemplo, ele fala isso, aí ele fala, é toda uma raça.
Aí ele pergunta, então quer dizer que não tem nenhum judeu bom? Uhum. Aí o cara fala, se você encontrar um judeu bom, o professor fala, né? Se você encontrar um judeu bom, você é o melhor explorador do mundo. E ele sonhava em ser explorador. Sim. Então, na cabeça dele, não foi que, tipo, então, se ele tá falando desse jeito, ele leva ao pé da letra. Ele fala, então, eu vou encontrar o judeu bom. Na minha cabeça, ele fica pensando no moleque, que é amigo dele, que é judeu bom. Ele fala, porra, esse pau é o melhor explorador do mundo, sabe? E aí eu fiquei pensando, tipo, quando eu ouvi as músicas do Mamonas Assassinas, que tem uma carga sexual e tal, e sacanagem e tal, que eu não pegava. E eu já falei isso, quando eu ouvia Sabão Cracrá, não deixa os cabelos do saco enrolar, eu, na minha própria cabeça, mano, ele tava falando em português, claro, ali, na minha cabeça não fazia sentido, então pra mim era Sabão Cracrá, não deixa os cabelos do sapo enrolar. Uhum. Então eu, da minha cabeça pura, transformava aquilo que era profano, vamos dizer assim, numa parada muito lúdica, assim, né? O sapo, o cabelo do sapo. Tipo, eu achava que era uma coisa pra criança, tá ligado? Uhum. Até a música é meio infantilóide, Sim, assim, sim. né? Mas isso é muito legal, assim, que o filme faz, assim. Ele resistindo a acreditar que os modelos adultos dele estão gritando na orelha dele e ele ainda continua resistindo, porque não é possível, né? Não é possível. A mãe dele tem um pouco disso, mas é uma coisa mais racional, né? Uma coisa mais analítica. Ele é uma coisa meio... realmente está se debatendo ali, tipo, quando ele vê o pai, ele fala, será que meu pai é mau? Uhum. E ele, porra, é difícil pra caralho você tentar admitir isso pra você mesmo. Provavelmente ele nunca admitiria, sabe? Sim, eu acho que o filme ele fica nesse meio do caminho, em vários momentos, e com a mãe acontece muito, de que ela sabia, mas ela não, ou ela não sabia, ou ela só fingia que não sabia, sabe? E quando ela vê, por exemplo, esse momento do pai que você citou é interessante, porque ele pergunta, tem uma hora que... Isso leva a conversar com o menino lá, o Shmuel, como chama? Shmuel, né? Shmuel, é o Samuel. Que é Samuel com SCH. Ele conversa e ele pergunta, né, sobre o pai dele, fala, você já algum dia questionou se seu pai era bom ou não? Uhum. E aí ele fala, não, isso nunca, né? E engraçado, né, porque toda essa propaganda que foi feita pra mim é que vocês são ruins e eu que tô aqui questionando meu pai, então algo tá errado, né? E vem dessa pureza do, cara, é o que eu tô vendo, você não é pro seu filho o que você fala que você é o que ele vê você sendo todos os dias, tá ligado? E a mãe tem esse conflito numa hora que tá ela e o soldado, que, tipo assim, esse cara, ele é um cara mais próximo de mim aqui, né? E aí ela sente o cheiro, e aí... Por isso que eu acho que fica num conflito ali. Ele fala pra ela... então, eles fedem muito mais quando estão morrendo, né? Quando estão queimando, né? E, cara, muito difícil ela não saber, sabe? Talvez ela fingisse que não sabia. Talvez ela, um dia, deram uma desculpa pra ela e ela acreditou. Mas naquele momento ele deixa dúbio. Uma das coisas que esse filme sofreu pra caralho de crítica foi isso, que, assim como todo filme que fala sobre o nazista e coloca o nazista em cena... tá passando pano pro nazista. Cara, justamente por essas coisas eu acho que não, tá ligado? Eu acho que a pessoa que é conivente também é culpada e tá mostrando ali. Nem todo mundo queria que acontecesse, nem todo mundo tinha como reagir também, mas a pessoa tava junto ali no processo, tá ligado? Então, a mãe, ela... Quanto você quer ver? Você não quer ver. Tipo assim, ela sabia que tinha uma coisa errada. Agora, o que eu acho interessante da mãe é o quanto a sua moral aceita. Porra, tem um campo de concentração de trabalho forçado ali a 6 quilômetros da sua casa. Cara, já é errado, mas aí a sua moral é flexível. Então você fala, mas estamos em tempos de guerra. Isso aqui é só até a guerra terminar. Eles realmente são um povo que prejudicaram a Alemanha. Sei lá. Você vai comprando a sua consciência. E tem aquela coisa, né? Quando eu era moleque, várias vezes tentaram me falar que Papai Noel não existia e eu demorei, tipo assim. Falava, esses caras não sabem nada. Por quê? Porque eu não queria. Eu queria que Papai Noel existisse. É muito mais legal. Essa história é muito mais legal. Sim.
Então você compra lá a tua consciência de 1001 formas e tal. A Vera Farmiga eu acho que tá muito bem nesse Tá papel. muito bem. Os dois, né? Os dois atores principais estão incríveis, assim. E ela faz um Breaking Bad ali, né? No sentido de, tipo, a maquiagem, como ela se veste, como ela tá feliz, não sei o quê. A partir daquele momento ali, que é um momento de transformação do personagem, que ela descobre que os caras estão queimando, pra ela ali, a última fronteira, né? Que ela fica questionando o cara. E ela descobre que o marido dela não é só um soldado, né? O cara, ele tá organizando uma fábrica de morte ali, né? Sim. E é um absurdo, assim, né? Mas, assim, o moleque... A mãe... É isso que eu ia falar. A mãe sabe que tá errado porque ela... Quando o moleque vê a fazenda, que é o campo de concentração, do quarto, ela fica puta. Manda colocar coisa na janela e tudo Entendeu? mais. Então, se ela soubesse que tava rolando ali era de boa, ou que tava certo, que ela concordava, dali ela já não devia, entendeu? Eu acho que o que pesou pra ela foi se deparar com a maldade do lado dela. Quando aquele soldado fala uma coisa tão nojenta, tão horrível quanto ele falou ali, como se fosse nada, eu acho que ela fala, caralho, velho. Tipo, quem vai estar do seu lado nas trincheiras? É esse cara? Eu tô compactuando com esse cara, com esse monstro, porque, mano, foi muito assim, tipo, não tinha como ser pior aquela frase ali, tá ligado? Do cara que é o cara, sei lá, o principal imediato a eles ali, é quem cuida deles, tá ligado? Sim. E tem uma coisa que é engraçado, né? Porque ela vira contra ele. E a única, desde o começo, que é contra, que é ótimo, né? Porque a primeira cena lá, uma das primeiras cenas do filme, é a festa de comemoração do promoção do pai do moleque. E aí ele é parabenizado pelo pai, ó, que orgulho e tal, não sei o quê. E a mãe já demonstra insatisfação pela escolha do filho, pela carreira militar, embaixo do partido nazista, né? Então a mãe sempre foi a única personagem contra. Sim. E dentro do partido nazista, e isso era bem comum na época, depois na União Soviética também era comum, você tinha que denunciar um parente ou alguém que você visse que era contra o partido, né? Ditadura, obviamente, que é ditadura. E aí, esse soldado que fala isso pra mulher dele, ele é afastado porque o cara descobre que o pai fugiu da Alemanha. Sim. Por conta da tomada do poder dos nazistas, e ele não denuncia o pai. O pai muda pra Suíça. E ele espirra esse soldado pro fronte de batalha e não mais pro campo de concentração. E a mãe fala, ele deu sorte, né? Porque se ele tivesse dado azar, não teria sido o pai, teria sido a mãe contra o sistema. E aí tudo bem, né? Tipo, falando assim, você expulsou o cara pro fronte porque o pai dele fugiu, mas a tua mãe é contra o governo e você nunca falou nada, seu hipócrita. E esse é um ponto, né, do negócio que não é passar pano pra nazista, né? Mas, por exemplo, a mãe era uma totalmente contra, mas ela tava à força. Ela vai fazer o quê? Você fala, você morre? Tá ligado? E isso é um bagulho que tinha na época, né? A gente, assim como hoje no Brasil, tem 30% que quer um cara, outros 40% que quer outro e outros 40% que não quer ninguém. E sacou? nuances, né? E nuances disso tudo. Caralho, eu me perdi, calma. Eu esqueci, eu me perdi aqui. Tá falando da pessoa. Tanto que, bom, o Pedro Burini veio aqui contar a história e a gente, vendo o documentário dele, descobre, né, que Hitler começou a preparar a fuga deles depois da Operação Valkyria, que foi um atentado contra ele. Quer dizer, o que bateu nele foi, mano, se a gente perder a guerra, o povo alemão não tá com a gente. Não é todo mundo que tá com a gente, Sim, tá ligado? Um monte de gente dentro da própria SS, né, que não tá tão afim mais. O Goering, né? Inclusive, tô assistindo uma série espetacular sobre o nazismo que tá na Netflix, que eu vou deixar aqui nas recomendações, que é Hitler's Circle of Evil. Acho que não tem em português, mas é Círculo do Mal, se fosse traduzir. E cara, ele conta desde o começo, quando o Hitler entra como espião do governo alemão, ou de um partido alemão lá, sei lá. Acho que é do governo, porque ele lutou na Primeira Guerra, né? Ele era um militar. E ele entra num beer hall e aí ele vê um partido, que era o partido nazista,
com gente discursando e ele concorda com aquelas ideias e ele começa Uhum. a se empolgar e aí tem um cara que é muito pouco falado no nazismo que chama Eckhart, que no final, quando toma o poder, ele já não tá mais. Esse cara é o cara que organiza as ideias, porque ele é um escritor foda. E ele tem toda a ideologia nazista, e ele tá no bar, e ele tá procurando um messias. Uhum. Sem trocadilhos, mas ele tá procurando um messias. E quando ele vê o Hitler, ele fala, é esse o cara. Esse cara mal sabe falar direito, ele não sabe organizar as ideias dele, mas ele tem tanta paixão ao falar que ele mobilizou o bar inteiro. É esse cara. E ele meio que, no martelinho de ouro, o Hitler tinha as ideias, ele tinha as dele, mas ele consegue organizar a cabeça do Hitler em termos de ideia por anos, assim. Uhum. E aí esse Eckhart sai fora em 23 ou 24, quando a primeira tentativa nazista de tentar tomar o poder na porrada, né? No tiro. E ele morre, eu acho, ali, tipo, 4 semanas depois. E aí eles, mano, os caras não desistiram, né? Porque os caras realmente foram muito insistentes e eles foram muito competentes em escolher pessoas, né? Sim. Então, Goebbels, o Goering, o Himmler, os puta de uns loucos, né? Os puta louco. Não, e as piores pessoas do universo. Sim, piores pessoas. Se você vê assim... É importante falar que, assim, a gente tá aqui entendendo o processo que levou-os ao poder eleitos pelo povo. Isso é importante dizer, entendeu? Não, e eles entendem isso. O Hitler, cara, é muito louco, assim, porque você vai vendo outras passagens da nossa própria história que acontecem coisas em governos separados, mas você fala, isso aqui aconteceu em algum momento. Uhum. Então, tipo, eles tentam tomar pelo poder, Hitler é preso, uma galera exilada, o Goering é exilado na Áustria e tal. E aí, depois de um tempo, o Hitler entende dentro da prisão, ele recebe convites, tinha muita gente poderosa que gostava já dele. Então, ele recebia regalias na cadeia. Ele entende que ele precisa virar um político e não um militar. Uhum. Então, é muito louco. Depois que ele sai da cadeia, ele vai fazer um book de terno e gravata. Né? Vai botar um terninho pra virar um político. Contrata um marqueteiro, né? E o Rom... Porque isso que é muito louco. Isso não explica no documentário. Eu fiquei até assim... A Alemanha, no Tratado de Versalhes, tinha tomado um monte de punição. Eu acho que é por isso até. Inclusive, eu acho que não podia ter exército mais, a Alemanha. Uhum. Então, a SA, que é a polícia nazista, a primeira polícia nazista, que é aquela de uniforme marrom, ela é tipo uma paramilícia, vamos dizer assim. Ela é feita. Os caras, tipo, com 1.000 homens, assim, com cacetete, o caramba, como se fosse uma polícia particular. Como que pode? Hoje você não pode chegar e falar, vou juntar uns caras e vou ter o meu próprio exército. É um absurdo, Mas né? tem, né? A gente sabe que existe então, por aí fora. Mas os caras andavam uniformizados na rua, tipo, batendo na galera, tipo, comunista e tal. Não, é que mudou o uniforme. Hoje em dia, sei lá, eu não vou falar do estereótipo aqui, mas vocês sabem do que eu tô falando. Eles são meio assim. Então. Mas isso tudo que você falou tá no episódio 1 do Como Se Tornar um Tirano. Inclusive ilustrado, que é muito uma animação. bom E mostra isso do Hitler chegando no bar e revolucionando o discurso. Mas o negócio do Hitler, né? Que hoje em dia a galera adora falar Hitler era um homem muito inteligente, não sei o que. Cara, Hitler era tão burro quanto esses outros aí que a gente viu. A diferença é que a burrice dele era capaz de se conectar com uma parcela burra da população que também era racista e agressiva, entende? Esse é o ponto de Hitler. Ele não é que ele era inteligente, é que ele era o necessário para cativar aquele povo raivoso, entende? Cara, eu acho assim, vamos botar inteligência no lugar de inteligência e emoção no lugar da emoção. Uhum. A eleição de Hitler é totalmente baseada na emoção. E aí eu te falo por quê. Por quê? Eles tentam tomar a Alemanha no primeiro golpe, no primeiro putsch, que eles chamam, e eles não conseguem, e a Alemanha tá na merda, porque a Primeira Guerra acaba em 19, e a Alemanha tá na merda, não tem mais lastro de dinheiro. E olha que interessante, só para pontuar, o discurso é parecido com de alguns políticos recentes aqui, perto e longe da gente, que é, vamos fazer o país gigante de novo, vamos, nosso país acima de tudo, hein? O slogan, eu acho que é Alemanha renasce.
Você entende como é parecido esse tipo de Eu acho discurso? que é isso, mas é bem aí, o Gigante Acordou, é uma coisa bem dessa. Uhum, Por quê? Porque é um povo tentando resgatar a autoestima, né? uhum. E lá na frente, em 30, o que acontece? Aliás, quando ele sai da cadeia, acho que é 27, ele sai da cadeia e a Alemanha já tá com uma economia revigorada. Então, aquele discurso dele cai em ouvidos surdos. Porque a galera fala, mano, esse cara é um puta louco, a gente tá bem aqui de economia. Porque o discurso dele é tão inflamado que tem inimigo dentro do país e matar judeu e não sei o quê. Matar judeu ainda não. Mas, não assim, diretamente, mas ele tá começando a eleger culpados. Uma coisa 1984, exato, eleger culpados. que é nós contra eles, entendeu? Exatamente. E aí, na eleição de 28, o Partido Nazista coloca os deputados para as eleições e 12 são eleitos em 500, que é nada. É tipo ridículo. Em 30 é depois da Grande Depressão. E a Alemanha tá na merda. Por quê? Porque quem tava emprestando dinheiro para a reconstrução da Alemanha era o próprio Estados Unidos. Só que em 28, nas eleições, Hitler e o Partido Nazista falavam isso. Porque como eles eram ultranacionalistas, eles ficavam putos do dinheiro tá lá fora. Quer dizer, eles estarem pagando juros para países de fora e que isso ia dar catástrofe, não sei o que lá. Quando quebra a bolsa em 29 e a Alemanha vai pro buraco junto, ele sai de um louco e vira um profeta. Uhum. E aí que a porra começa a virar, entendeu? Então, eles elegem a galera do Partido Nazista, e aí nessa segunda eleição, agora eu não vou lembrar exatamente o número, porque tava tão na merda o país, que em 30 eles têm de novo eleições nacionais. E aí, mano, Goering, como é que é o nome dele? Goebbels, ele, mano, eleito assim com uma votação absurda, nem ele esperava, acho que foram 200 e tralalá deputados políticos foram eleitos e tal. Porque, mano, tudo na emoção. Uhum. Isso é emoção, e lógico. No ponto de vista econômico, ele talvez tinha uma razão, mas ele deu uma baita sorte. E também o jeito de resolver dele é muito lógico, né? Tipo, sim. Se você toma coisas que não é sua, entendeu? Tipo... Mas assim, não é... eu acho que era muita insistência. Querendo ou não, quem eu acho que era meio gênio era o Goebbels. Uhum. Porque de propaganda, né? Exato. De manipulação de massa. Mas... é isso que resolveu a parada, cara. Ele colocar cor nos cartazes, os vídeos que ele fez da turnê do Hitler pela Alemanha fazendo discursos é cinematográfica. E a ideia era colocar ele meio semideus, assim, né? Sim, mano, eles contrataram uma das maiores cineastas da época pra fazer o Triunfo da Vontade, que era, mano, como mostrar um deus, tá ligado? No meio do povo. Que, mano, é um mito, né? Assim, é tipo assim... Essa palavra não, né, Humberto? Não, mas você entende? Você entende que a construção é a mesma? É que a galera não quer admitir, né? Mas a construção, a iniciativa é essa, tá ligado? Não é coincidência ter pessoas no governo que deixaram isso escapar, tá ligado? Então, eu acho que aí nesse Circle of Evil você vê que esse círculo do cara eram pessoas muito frustradas que tinham sido jogadas pra baixo muitas vezes e tinham muito a provar. O próprio Goebbels, ele era deficiente e ele era super tímido e ele era um cara que meio... Ele mancava, ele era um cara meio misfitoia, assim. Meio... O pessoal não gostava muito dele, assim, ele não era muito popular na escola e tal. O próprio Goering, que o Pedro Burini falou aqui, que estava morando no Paraguai, ele foi um herói mais condecorado da Alemanha na Primeira Guerra, conhecia todo mundo, só que depois ele virou um exilado, porque ele participa do primeiro golpe, a primeira tentativa, ele exilado, toma tiro nessa parada, vira viciado em morfina, tava no esgoto, assim, e depois ele volta pra... Ele que planeja a Rota dos Ratos com Hitler, né? Ele que é o mandante aí, o pensador dessa Rota dos Ratos. Mas assim, o que a gente tá falando aqui, no final das contas, é que era uns puta de uns frustrado, com uma mentalidade horrível, que pegou um país sem autoestima. Aquela teoria que os arianos, que os alemães germânicos... A Alemanha, ela se unifica no final do século XVIII, se eu não me engano. Então, pra resgatar a autoestima e falar, não, porque os caras eram uns bosta da Europa, do mundo. O cara perdeu a Primeira Guerra Mundial, não tinha dinheiro, blá. Somos arianos do país Atlantes lá,
que então somos bonitos, louros, inteligentes, não sei o que. Inclusive a SS escolhia por foto, né? Os caras e tal. É pra resgatar a autoestima de um país. E esse renasce a Alemanha, não sei o quê. E você é muito interessante como o uniforme, somos melhores do que o resto. Tudo isso é um resgate errado, venenoso, de uma autoestima que estava morta. Então, por isso que eu acho que o povo alemão atracou naquilo de um jeito, sabe? Não, a gente realmente é melhor. A gente se fudeu, mas agora a gente é melhor. Sabe essas coisas? É aquela teoria básica do o animal acuado ataca, tá ligado? E é isso, quando você tem problemas sociais, você vai gerar violência, você vai gerar corrupção, porque as pessoas, elas atacam pra sobreviver, tá ligado? E é meio isso. Agora, Juliano, você achou a frase do começo? Então, gente, eu achei algumas... Peraí. Eu achei algumas frases do filme, mas eu não achei a do começo. Tem um site aqui com 10 frases do filme, assim, bem bonitas, mas nenhuma do começo. Frase de abertura, põe aí, vê se você acha. Não é possível que você não achou. Tá, subestimando. Eu acho que só se eu achar o filme, aí eu... Mas então eu vou pontuar aqui o negócio da inocência da criança, que é uma coisa que eu tenho filho e é muito fato isso. Nós viemos de uma geração, a geração antes da nossa, vou colocar assim, era uma geração, eu não gosto de usar dessa maneira, mas o fato é que estruturalmente racista, entendeu? É uma geração que ouviu dos pais muito racismo e às vezes o racismo era algo que estava ali já, inerente ao cara, não que o cara fosse cruel ou algo disso, mas veio o resquício da escravidão que a gente teve no país, entendeu? E eu lembro que por essas referências virem, o racismo era uma coisa que eu via no círculo de pessoas com quem eu convivia, tá ligado? Isso era muito fácil, eu imagino que para vocês também, isso acontecia muito mais. Com a gente crescendo, entendendo o mundo e vendo o absurdo que é o racismo, a gente foi tomando posição em relação a isso. E é bizarro, assim, bizarro, né? Para comparar as duas épocas, para você ver como a formação do ser humano, a partir dessas referências que ele recebe, é o que faz, né, as coisas acontecerem. Eu olho pro Theo hoje e eu não vejo nada de racista no Theo, sabe assim? Porque ele não teve a referência de mim, ele nunca ouviu nenhum comentário racista de mim em casa. E eu vejo que os amigos dele da escola também, isso já não tá mais presente, tá ligado? Então, ou seja, a criança, ela nasce pura, tá ligado? É a sociedade que vai corrompendo e com valores errados que a gente coloca, tá ligado? E a tendência é que vá melhorando, né? Eu sei que demora, porque é um processo de... Porra, meus avós, que são ótimas pessoas, mas que têm resquícios de escravocratas, assim, entendeu? Vão morrer. E aí meus pais que têm um pouquinho menos disso, mas ainda tem alguma coisa. Meus pais, eu digo, a geração, Sim, né? a geração. Tem um pouquinho menos, e aí a gente tem um boi menos, e aí, assim, é óbvio que daqui, sei lá quantas gerações, vai ter zero. Mas é aquela coisa, né, cara? Não dá pra prever o futuro, mas eu acho que a gente tá num caminho positivo. Sim. É lógico que se a gente olha coisas hoje, é um absurdo. Mas a informação que chega numa determinada elite, numa cidade gigante, num país grande, desenvolvido, bababá, é numa velocidade. O cara que mora no interior da puta que pariu lá, que não tem internet, não tem TV, que, a comunicação é limitada, a informação é limitada, esse cara, pra gente, ele tá em 1960. Então, pra chegar em 2020, talvez seja em 2000, entendeu? Não é, o mundo virou esta página, cara. É aqui viramos essa página. Lá na Mongólia, talvez não. Lá na Tanzânia, talvez esse seja outro problema. Mas eu achei a frase. Achou, vamos lá. Tá vendo, Juliano? Você falhou agora, hein? O cara procurou enquanto tempo. Ora, meu! Juliano, você também, viu? Vai lá. A frase tá em inglês aqui, mas eu vou traduzir. Mas aí também ele achou em inglês, né? Achou no site.com, né? Não, mas é nesse site aí, daquelas 10 frases. Não sei se você percebeu, mas nosso programa é dublado. Não dá pra você ficar... Não, mas eu traduzo aqui em tempo real. Vai lá. A infância é medida por sons, cheiros e visões. Antes da obscura... Peraí, que essa parte aqui é mas, muito ó, adjetivada. É bem isso que a gente tava falando. É exatamente isso que a gente tava falando. Vai lá. Antes da
Como é que eu posso falar isso? Antes da... Não é obscura, antes das trevas da razão expandirem. É isso que ele quer dizer. Então, a infância é medida por sons, cheiros e visões antes que eu acabei de falar? As trevas da razão. As trevas da razão expandirem. As sombras, né? As trevas, tipo... É que é escuro, a escuridão da razão. E é engraçado ele colocar a escuridão da razão. Porque geralmente a razão é tida como luz. A luz, exatamente. Né? Mas aqui, que ele não tá falando do nazismo aqui, ele tá falando de uma coisa mais ampla que pode ser dado pra tudo, né? Quando a criança é pura, tal, e é cheiro, é visão, é tudo meio novo. Você é um explorador. E aí vem um monte de ideia pré-concebida que você... Eu fiquei pensando nisso, por exemplo, se eu tivesse nascido na Alemanha nazista, não vou cometer esse erro, qualquer um que tivesse nascido na Alemanha nazista, é muito difícil quando você só conhece esse meio e todo mundo tá falando disso, que aquilo é ruim, que aquela pessoa... Cara, é muito difícil. É lógico que ali num filme e aquilo tá pra ilustrar. Mas geralmente acontece o que acontece com a irmã mais velha dele. Sim. Que é a aprovação dos pais, que é a aprovação do professor, que é a aprovação dos mais velhos, que quer ser inserido no grupo. Então é mais fácil abraçar a ideologia nascendo dentro dela. Porque eu fico puto é que o cara que tinha discernimento, e apesar de ter... Ele já tinha um pouco mais de discernimento pra tomar decisões, né? Agora, nascer deve ser um negócio mais difícil mesmo. A gente vê muito isso no Jojo Rabbit, né? No Jojo Rabbit, ele pega e mostra como era povão do povão mesmo, que, mano, não sabia porque tava ali, mas tinha que estar, porque, tipo assim, sentia que precisava estar, tá ligado? Aí eu vou falar pra você que eu sou meio descrente, assim, eu acho a natureza humana, até por isso que essa porra não pode existir, tem que ser controlada, porque a natureza humana não dá pra confiar, entendeu? É aquela coisa, parece que se o cara vê um outro chutando, ele vai lá chutar também, ele sente uma vontadezinha de chutar, de destruir, tá ligado? Não, talvez não no primeiro momento, mas no segundo, amigo. Se ele soubesse que não tem ninguém olhando, entende? Exato, Então é perigoso. É perigoso, e ainda mais nessa época, assim como você falou, que não tinha a informação, que as pessoas, o que elas recebiam era o que decidiam que elas iam receber, né? E a gente vê lá um filme mostrando que os judeus estavam tudo bem no campo de concentração. O vídeo do pai dele passando para os oficiais nazistas como se o campo de concentração fosse uma colônia de férias. Né? E isso assim, isso ali já me parece uma medida para... Puta, vamos tentar fazer isso para abafar o que estão falando, porque estão falando do que a gente está fazendo, da verdade que a gente está fazendo. Mas antes disso... E tem isso no Jojo Rabbit também, a propaganda era em cima dos judeus serem vampiros. E tinha, né? Então, exatamente. Tipo, por mais bizarro que possa parecer, uma madeira de piroca. Entende? Tipo, é o tipo de como construir o tirano, como construir um mito. Goebbels era um puta gênio nesse sentido, né, da propaganda. Ele tinha um jornal que era sobre... violência sobre as ideologias nazistas, acho que... E era um nome, assim, bem forte. Era tipo alguma coisa do tipo O Ataque. Tem um jornal que chama O Ataque, velho. Entende? Já tá enviesado de cara o jornal. E a propaganda era essa. As charges do judeu com narigão, o judeu um rato, sei lá, essas coisas. E como os caras foram martelando isso e como funciona, né? Principalmente pra a população que... Puta, quer fazer parte. É impressionante como o ser humano quer fazer parte, cara. E se fizer parte de um negócio que tem uniforme... Assim, é inegável que o Hugo Boss fazia o uniforme da SS, né? Pô, é um uniforme bonito mesmo, assim. Você fala, mano... Heróico, né? Exatamente. Era o super-herói. Sim. Sabe? Os caras mandavam bem. O Humberto falou sobre coisas atuais, né? O presidente lá dos Estados Unidos, né? Aquele antiguinho lá, que ele tava... A gente sabe quem vai lá. Tá com medo de ser processado? Ele não vai. O perigo é o que a gente fala daqui. Não, então, é porque quando ele se elegeu também foi com esses papos, né? De construir um muro, porque tinha gente invadindo o país dele pra estuprar. Os vilões, né? Eles, né? E aí tem até um comediante que fala sobre isso, tipo, cara, se eu tô invadindo um lugar porque eu tô fugindo de uma guerra ou de um país que tá ferrado, a última coisa que eu vou procurar fazer é estuprar no meio do caminho, tá ligado? Tô procurando sobreviver. Mas ele ganha o povo nesse mito aí, de tipo, o pessoal é mal, eles estão vindo pra cá.
E olha que doido. Uma das primeiras cenas do filme são as crianças brincando de aviãozinho, mano. Olha isso, tipo, o que elas queriam ser? O que era o Homem de Ferro da época? Era o soldado no caça, tá ligado? E, cara, a criança totalmente, nesse caso, totalmente o que ela via na televisão, o que ela via no cinema, o que ela via em algum tipo de linguagem que traziam pra ela. Ó, esse aqui é o nosso herói, tá ligado? Tem um texto do Levi-Strauss que fala disso, né? Que desde o início da humanidade só existem dois grupos, que é o nós e o eles. Lendo os Sapiens, você vê que isso é muito real. Então, qualquer ser humano que fisicamente parecesse com outra pessoa que não fosse a sua própria tribo, ele era potencialmente um inimigo, porque existia uma disputa de espaço, você não sabe quem é esse cara, você não sabe até nem que espécie que é, às vezes não era nem da mesma espécie, era reativo de você proteger a sua prole, as suas mulheres e o seu território, e aquilo automaticamente, biologicamente falando, aquilo era um motivo de atenção. Isso é tão enraizado na biologia humana, temos que nos proteger do outro, e outra, né? Isso é logicamente ultrapassado, né? Vivemos um mundo globalizado, civilizado, não faz o menor sentido mais isso. Mas isso tem um fundo biológico e é perigoso, porque assim, se você for pensar, o ser humano gosta de fazer parte de uma comunidade. Comunidade do Orkut, é o motoclube, é o futebol, sei lá. Você se sente bem quando você faz parte de um grupo e você tem algo em comum com aquelas pessoas. Só que, mano, obviamente, e você vê esses exemplos, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, eu não lembro de onde eu li isso, mas eu achei muito interessante. Depois da Segunda Guerra Mundial, começa a estourar em vários lugares casos de OVNI. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, se viu que era totalmente nocivo ficarmos jogando um contra os outros bomba como chama? Bomba atômica. A gente podia se autodestruir nessa brincadeira, que a tecnologia já estava em outro lugar, começa a aparecer OVNI. Porque o nós e eles acaba virando o nós da Terra versus eles de um outro lugar que a gente desconhece. Então também essa aparição de OVNIs foi um jeito da humanidade, que a humanidade encontrou, de se unir independente de povo, independente de país, e ver que todos nós somos um. Sim. E é muito engraçado, psicologicamente falando, como esse raciocínio de massa involuntário, ele é dado, né? Porque se ninguém pensou, isso é uma análise feita a partir dos fatos que aconteceram. Então, eu só acho muito interessante essa parada, assim, e como funciona esse gatilho aí que o Juliano mencionou no outro presidente, em uma outra época, e a gente não aprende, né, cara? Não aprende, porque ainda assim se avalia voto muito mais com o coração do que com a mente, né? Sim, e é o negócio, né, a gente tem o George Orwell de novo fazendo Revolução dos Bichos, que é, na sua essência, imagino que uma crítica ao comunismo, mas você vê que não importa o lado. Se é autoritário, velho, vai acabar no mesmo lugar. A crítica ao comunismo falava que alguns animais são mais iguais do que os outros animais. Que é basicamente o nazismo, tá ligado? Que não são a mesma coisa, né? Só pra deixar claro. Mas, enfim, é isso que me deixa um pouco confuso. Criança tem a essência pura, mas parece que se tiver a oportunidade de ser cruel, também, tá ligado? Inclusive, uma das indicações que eu vou colocar aqui é o Caçador de Pipas. Que é também uma criança, só que no caso um adulto, revendo tudo o que aconteceu e colocando na balança. Porque aqui o próprio Bruno, quando pressionado, ele trai, né? Ele trai na hora que o menino está lá limpando os copos e tal, e ele vai lá e leva uma coisa. Quando pressionado, ele dá pra trás. Mas ali eu entendo, assim... Porque é o seguinte, quando ele trai, ele não tem estabelecido dentro dele questões morais sólidas do tipo, isso é uma traição. Instintivamente, né? Exato, instintivamente pra ele precisa se salvar. Tem um soldado da SS gritando na minha cara e eu posso me livrar com uma mentira. É isso, a criança tá pensando na própria sobrevivência. Em termos biológicos, é tipo assim, tem um lobo aqui. Entre eu e ele, vai ele, foda-se. Sim.
Eu acho que é por aí, eu não acho que é moral a escolha dele, entende? Eu não acho que é consciente, eu entendo isso, assim, mas meio que reflete nesse ponto de que se um dia uma sociedade estiver acuada, ela vai atacar para sobreviver, tá ligado? No fim das contas. Que nem aquilo que a gente tava falando, né? O orgulho alemão tava tão abalado que a gente precisava resolver de alguma maneira e a gente elegeu. A gente não, né? Os caras lá elegeram um vilão, um inimigo. Eu acho que o paralelo ele é parecido, assim, ele é paralelo. As duas situações elas são paralelas sobre reação humana. A diferença é que a gente tem um indivíduo infantil, não formado ali, e uma sociedade. Não, né? mas eu acho, inclusive, que o produto nazismo, Hitler, Segunda Guerra, é lógico, né, gente? Devido às proporções, é também culpa do Tratado de Versalhes. O meu pai falava isso, se você não dá saída e pressiona alguém, a única saída que ele tem é pra cima de você. Uhum. Porque a prioridade dele é sobrevivência. E se pra sobreviver ele tem que passar por cima de você e é a única opção que ele tem, ele vai. Foi meio isso. É óbvio que tem um monte de coisa. Mas assim, colocando no micro e colocando no macro, se o Tratado de Versalhes tivesse sido um pouco menos pesado, talvez ele teria dado espaço para evolução econômica e política da Alemanha de uma maneira que eles conseguiriam se estabelecer e o orgulho talvez não tivesse tão ferido, porque chegou a ponto do cara ter queimar dinheiro, porque o dinheiro não valia tão pouco, que a inflação era completamente absurda, que era melhor queimar o dinheiro na fogueira e não morrer de frio do que tentar juntar dinheiro para comprar um pão. Então, os caras tiraram todo o ouro da Alemanha, o que tirou o lastro do dinheiro, que naquela época o lastro do dinheiro era o ouro que tinha o país. E aí, cara, eles praticamente falaram, morra de fome aí, se virem, o problema não é nosso. Se vocês começarem essa guerra, a gente vai comer tudo que tem ao lado e pau na máquina, né? E eu entendo que hoje em dia é muito mais humanitário qualquer decisão que vai ser tomada, inclusive pondera-se muito mais, porque todo mundo tem bomba atômica também, tem esse ponto. E a ONU não existia, né? A ONU começou a existir depois. Mas assim, pondera-se muito mais, inclusive, né, porra, tem um presidente querendo invadir o outro país, tipo, hoje ainda, tá ligado? Então pondera-se muito mais nas negociações, talvez tenha evoluído o tipo de convivência que a gente tem que ter, tá ligado? Mas ainda é muito difícil avaliar, assim, eu não sei, assim, o que tem de certo e errado. Acho até que a humanidade está tentando se acertar em relação a isso, mas eu não sei se a decisão que eles tomaram lá na época não fosse a mais correta, entendeu? A mais que parecesse mais razoável. Quem? Os países que ganharam? Exatamente. Ah, não. Acho que, mano, os caras queriam meter a mão no dinheiro. Foda-se. Não, acho que isso tá acima de tudo. Mas você tem que dar uma desculpa, né? Então, eu não sei dizer. Eu não sei dizer se teria jeito de fazer diferente, entendeu? Que eu acho que ali ainda era meio barbárie, cara. É bizarro como a sociedade moderna cresceu muito nos últimos anos e pra mim é absurdo. Você tirar todo o ouro de um país é um saque, velho. Você tá roubando outro país. Entende? A guerra é por X motivo e aquele motivo é acertado, sabe? Agora você vai lá e saqueia território, ouro. Porra, se faz um saque geral e ainda assina um negócio, tipo, vocês não podem ter exército, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo, vocês não podem... Assina aí que você perdeu. É uma assinatura em coação. Então, eu entendo, mas tipo assim, é uma assinatura em coação como cavaleiros, porque já ganhamos de vocês, já batemos vocês, mas assim, porra, eu deixo você com o exército, você vai invadir a Polônia, então, caralho. Mas não tipo assim, eu entendo, mas a medida... Eu não sei como líder, como eu resolveria o problema. Então, mas tudo bem, mas beleza. Não tô dizendo que não... Mas tirar todo o dinheiro do laço do país é surreal, não existe. Você deixa as pessoas pra morrer de fome. A guerra é entre exércitos, não pode envolver... tipo, se você soltar uma bomba, você pega um avião e solta uma bomba num lugar que não é de guerra, que é de inocente, isso é um crime de guerra. Não é assim, guerra é soldado contra soldado. Sim, deveria ser, né? Então, se você tá... Eu não consigo ver, isso pra mim é absurdo. Tipo assim, exército, ele é necessário pra soberania do país. Qualquer país tem exército. Você tirar um exército de um país, ele fere também soberania nacional. Você não pode ferir soberania nacional. E outra,
quando você não tem um exército é pra, teoricamente, não é pra entrar em guerra. É pra não invadirem suas fronteiras, é pra casos, sei lá, de terrorismo, sei lá. Coisas que envolvem a soberania nacional. Uhum. Então não é razoável você falar ser proibido de ter um exército, entendeu? Não, razoável não é. Mas eu entendo que a emoção da época, e inclusive para os povos que foram afetados e países devastados por uma guerra que também seria injusta no quesito de que você tem alguém muito mais forte que você vindo para cima de você e estuprando suas mulheres e tudo mais. Quando você coloca desse jeito, por mais não razoável que seja, ele é uma boa justificativa para o momento. Puta, entende? mas ele dá o motivo da SA existir. Concordo, Acabou, entendeu? que é uma bola de neve. É uma bola de neve. Tem coisas que você não pode fazer porque ela não vai deixar de ser feita. Ela vai ser feita de maneira clandestina, ela vai ser feita de um outro jeito que vai ser muito pior lá na frente. Então é isso, a SA só nasce porque não tem um exército pra controlar a parada, entende? Tipo... E aquilo, talvez naquele momento, organizado na cabeça deles, não houvesse uma referência capaz de provar esse ponto que hoje você tem, porque você viu a história acontecendo. Então, eu acho que é isso, e eu acho que é uma coisa meio... Por exemplo, a Alsácia e Lorena, que era uma briga lá. Cara, você acha que estão ligando? Tinha dinheiro ali, tinha mina ali, sei lá, tinha grana. É grana. Uhum. Assim como tinha petróleo no Oriente Médio, ninguém se importa. Tem um país de joelho. Uhum. É isso, tem um país de joelho. Como que eu posso tirar o máximo de dinheiro aqui sem poder me ferrar lá na frente? É que naquela época era uma visão mais civil, no sentido de tipo, a gente invade a casa desse cara que bateu na minha mãe e eu vou tirar tudo que ele tem daqui. Eu vou lá e bato no cara que bateu na minha mãe. Isso, teoricamente, assim, teria elas por elas, né? Mata o cara, sei lá. Aí você tá saindo, você vê uma TV. Aí você tá saindo, você vai ver um relógio. É lógico. Você fala, mano, o cara já tá no chão ali. Tá ligado? Que vou levar. Porque também não tem nenhuma organização mundial que regule. Não que a ONU seja sempre a grande polícia do mundo e resolva várias questões. Por exemplo, a ONU era contra a invasão do Iraque. E os Estados Unidos tá nem aí. Porque ele é mais poderoso que a própria ONU. Lógico. Mas ela ainda é um órgão regulamentador mundial que meio que tenta, pelo menos, colocar ordem na parada. E a ONU tem a porra do exército, entendeu? Se a ONU tem um exército, qualquer país tem que ter um exército. Sacou? Sim. Esse filme, eu acho que tecnicamente, ele é o pior filme que a gente já tratou. Pior não, vai. Pior é muito forte. Ele é o menos rebuscado, menos sofisticado que a gente já trabalhou aqui, mas ele tem uma história muito poderosa. Mas eu queria... E aí essa história muito poderosa gera toda essa discussão aqui que a gente falou de uma ou duas cenas e tá 40 minutos falando dessa uma ou duas cenas, tá ligado? Mas eu queria falar só de dois pontos de técnica muito importantes desse filme. Um é toda a construção, né, toda a direção do filme e aí, junto com uma direção de arte, iluminação, trabalha a coisa do branco e preto o tempo todo, né? O quadriculado o tempo todo e a coisa da prisão o tempo todo. Então ele sempre deixa um lado ali atrás de escadas, atrás de cerca, com a sombra da janela, constrói o tempo todo, né? A prisão e mostra, né? No fim das contas, que todo mundo, quando tá num regime de guerra, agressividade e preconceito e tudo mais, todo mundo tá preso e que no final você tem a criança indo pra um... A gente pode até falar mais, Juliano, que se emocionou pra caralho. Não, mas também, como isso. Não, né? Mas o Juliano, especialmente, você mostra que ele não tem diferença nenhuma entre as pessoas quando nem percebemos que seu filho alemão, ariano, superior, tava indo tomar o banho, pra câmara de gás, tá ligado? Então, assim, e nesse ponto ele conseguiu deixar bem claro o ponto dele e fazer com que o filme fosse uniforme, sabe? Assim, tipo... Ele consegue colocar essa dor e essa conclusão muito, muito bem feito. E uma coisa que eu queria pontuar sobre a emoção, né? A história, ela é tão poderosa e ela, né, é tão claro o que ele quer passar
que ele não precisa pesar, por exemplo, em música, ele não precisa exagerar, ele não precisa ser agressivo pra falar, olha como isso é horrível. Você já tá sentindo que é horrível do início ao fim. Eu assisti vou comparar com o Turma da Mônica Lições aqui, que eu fui assistir com o Theo esses dias. Cara, um filme muito bom, não é melhor do que o primeiro é mais divertidinho, mais amarradinho, assim, mas, cara, o Turma da Mônica Lições é um estupro emocional do início ao fim. Por quê? Porque ele trabalha na sua nostalgia o tempo todo e ele pega e coloca a amizade deles em conflito e a falta que isso faz um pro outro o tempo todo. E o tempo todo é música potente no fundo, sobe a música e todo mundo chora. Você fala, cara, o Theo, velho, o Theo tem 7 anos, o filme começou e falou, pô, pai, acabou de começar, eu já tô chorando. O filme inteiro, e no final não tem jeito, cara. Eu realmente dei uma choradinha, embarguei no final. E é um ótimo filme, o Turma da Mônica, mas esse filme, tipo assim, lógico, o assunto é muito pesado, né? Não tô comparando. A emoção que você tem na Turma da Mônica é um, e a emoção que você tem nesse é outro, mas esse filme consegue fazer isso de uma maneira muito mais classuda, tá ligado? Ele não precisa apelar pra nada, porque ele confia muito naquela história que ele tá contando, tá? Então, assim, apesar de ser o filme menos sofisticado que a gente apresentou, ele talvez seja o filme mais emocionante que a gente trouxe aqui, porque a história tava muito, muito forte, muito clara no que ele queria passar, tá ligado? Quer falar, Juliano? Quer falar do final, Juliano? Ah, cara, é assim, poucos filmes me deu um nó na garganta, mas esse aí foi um que, tipo, se eu abrisse a boca, eu chorava na hora, assim, porque eu não esperava, eu não li o livro, né? Não li o livro, então não sabia quando eu coloquei o filme pra assistir, eu não sabia de nada, então pra mim tudo ali era uma coisa mais ou menos inédita. E aquele final ali é surpreendente, cara. Eu não esperaria. Eu fiquei o filme inteiro pensando, os dois garotos vão aparecer. Não sei se vocês tiveram essa impressão, sabe? Tipo, eu não sei se eu tô acostumado com o final feliz, mas eu fiquei assim, tipo, não, vão achar. E, tipo, acaba o filme, você fica, caramba, bicho. Você fica se sentindo mal, não sei, mas você fica... O filme, é igual eu falei, é bonito, mas é muito triste, cara. E a Vera Farmiga, quando perde, quando meio que saca, é muito bom, né? O jeito que ela chora ali é... Pra mim, a melhor parte é a mãe chorando ali, porque, puta merda. E tudo isso, né? Porque ele vira o filme, quando ele vira o filme e começa essa correria atrás do moleque, caralho, ela tá muito bem, o pai tá muito bem também, porque aquilo pai do ali... Ron Weasley, né? Não é ele, é o Lupin, mano. É o Lupin. Ah, é o Lupin. É o Lupin. É o... Caralho, até anotei o nome dele aqui. Pode ser. É o David Thewlis. Não sei. É o Lupin, é o Ares da Mulher Maravilha. É ele. Cara, ele tá muito bem, porque aquele ali é um tapão na cara, né? Tipo, e se fosse seu filho? E se fosse você? Você não parou pra pensar nesse momento? Nunca você parou pra pensar, seu desgraçado? Se fosse você, tá ligado? Então, velho, por mais sofrido, tinha que ser. Tinha que ser isso, tá ligado? Tinha que ser um inocente morrendo por causa desse tipo de coisa, tá ligado? Um puto inocente. Que você se apega ao garoto. Ele não é um moleque cuzão. É um moleque bonzinho. Gente boa. Um moleque firmeza. Entendeu? Joga uma bola. Nunca chutou uma bola na vida. Eu acho maravilhoso quando bota um ator americano pra fazer um europeu, um sul-americano. Ele não chuta a bola uma vez. Ele é americano? Porque tem o elenco é fortemente britânico, Sei lá, mas ele... Mas é ruim. Não joga bola, não joga bola. Claramente não joga bola. Mas ele é bom, né? Ele é bom. O moleque é muito bom. Ele é muito bom. Os dois, né? Os dois são muito bons. Fala. O que usa o pijama listrado, né? Que é o garoto judeu. Cara, a aparência dele de abatido é incrível. Eu não sei se foi um trabalho de maquiagem, mas aquele menino, você olha assim pra ele, ele passa a verdade ali. Não tem como você não acreditar, tá ligado? Que aquilo ali tá acontecendo, sabe? Não tem como acreditar que é um filme. E a cabeça baixa dele o tempo todo, né? Ainda ele não revela em nenhum momento, assim. É claro que ele não tem total compreensão, mas ele tem uma compreensão muito além do que o Bruno tem. O outro menino. O Samuel. E ele não quebra a ilusão do Bruno também, né? Ele ainda se sente na necessidade, claro que
coagido também, tem o medo, tem todas as outras questões, mas a pureza dele é tão absurda que ele ainda sente na necessidade de proteger, de ser legal com o Bruno, tá ligado? Mas eu acho que ele também não sabe muito. Tipo assim, quando perguntam da fumaça, ele fala que estão botando fogo na roupa, né? Mas ninguém sabia, nem os adultos, né? Então Naquele ele momento também não sabe tudo, assim, sabe? Tem até alguém, tipo, os avós dele morrem, né? Uhum. E ele não sabe bem por que os avós dele morrem, porque também lá dentro devem proteger o moleque, né? Uhum. Até um determinado ponto. Mas ali ele vê que o moleque tá passando fome, que não é gostosinho, que ele não pode ir pra nenhum lugar e tal. Agora é realmente espantoso, assim, como quando você tá assistindo o filme, obviamente você torce pro melhor. E você fica esperando uma parada meio lista de Schindler. Uma parada meio tipo, o pai vai entrar em consciência, a mãe vai mandar soltar. Pelo menos o Pavel e o moleque, sei lá. Precisou desse susto. O Pavel morreu espancado, né? Então. Horrível, né? Aquela cena horrível do soldado saindo da mesa ali. E é isso que você falou, né? Tipo assim, o soldado tava sendo pressionado por um superior. É aquela cadeia, né? O cara pressiona em cima, aí o cara pressiona o de baixo, que pressiona o de baixo, que pressiona o de baixo. Chega na base, que ali no caso era um judeu, que tava servindo a casa, e foi a desculpa que ele teve pra sair daquela situação de pressão que tava tomando na mesa de jantar e espancar um cara que, nem foi culpa dele, o cara que mexeu o copo na hora lá e derrubou o vinho, aí ele espanca o cara, tipo, Mas olha como o microcosmo representa o macro. Ele vai e espanca o judeu. E ele tava numa posição desse tamanho perante o cara que era o superior dele, porque ele não tinha denunciado o pai que tinha fugido do país. Ele tava desse tamanho. Pra se sentir grande de novo, ele arrebenta o judeu e fala, olha como eu tenho poder ainda. Sabe? E é isso, né? Ele tá com a autoestima lá embaixo e ele acha um culpado que é menor que ele, ou seja, que tem menos poder que ele, menos força e tal, bate no cara até matar, para ele resgatar essa autoestima, esse poder, esse lugar no mundo. Olha como é, né? Você colocar alguém como inferior, é aquela coisa, se você puder chutar, você vai. Num dia ruim, você fala, eu preciso ter alguém que esteja se sentindo menos que eu, sabe? Cara, outra cena que eu acho muito foda, na verdade, são... Bom, todas as participações do Pavel lá, mano, o cara é muito bom e o jeito que construíram o personagem foi muito bom, né? Porque a primeira aparição dele, eles estão na cozinha, tomando café, se não me engano, e aí ele entra com os vegetais. E quando ele entra, mano, o jeito que ele tava ali, fisicamente, mas também tem uma coisa, uma questão emocional ali de estar pequeno, de estar sofrido, apanhou, sabe? A autoestima do cara já tá destruída. A cor, né? Você vê a cor da mãe e a cor dele é surreal. Esse cara tá cinza. E aí, o menino olha pra ele... Tipo assim, é um sub-humano pro menino. A visão do menino é tipo, mano, isso aqui, o ser humano não devia... Tipo, ele chega a ter um asco porque ele fala, mano, o que é isso? Essa pessoa não tá vivendo como um ser humano deveria estar vivendo, tá ligado? Ele não sabe processar isso, mas ali naquele momento é isso. E aí depois ele vai convivendo e vendo que o Pavel era, uma pessoa normal, que era médico, inclusive, e foi tirado dele. Mas ali ainda tá o conflito de... Ele não vê... Ele fala, você é médico? Como é possível você ser médico? Por que você tá descascando batata? E aí, ele lá na frente, ele fala com o menino. Os adultos são engraçados, porque o pai do menino é relojoeiro, eu acho. Exatamente. Aí ele agora tá trabalhando na fazenda, aí ele fala, os adultos são engraçados, né? O cara se forma em medicina e tá descascando batata lá em casa. Ele tem parcelas da realidade, ele não conseguiu formar um mosaico completo, né? E aí, eu acho que o Pavel é muito importante, tá ligado? Porque o Pavel ele podia simplesmente deixar o moleque caído lá. Mas o Pavel foi cuidar do moleque, tá ligado? Que é médico, tá na natureza dele, né? Pois é. E eu acho que não só da natureza de médico, mas da natureza humana, sabe? Assim, de que caralho, velho. Não faz sentido nenhum tudo isso que tá acontecendo, assim. Precisava de mais gente, de mais pessoas como ele, assim. Pra, tipo, dar outra face, de repente. Isso é um bagulho, né? Todos eles ali são cristãos. Mostra, inclusive, cena deles rezando e nas orações mostrando que eles estão indo contra tudo que foi, entre aspas, ensinado pelo grande símbolo da igreja deles. Pois é, né? É triste, é horrível. Inclusive, aqui talvez a gente não consiga, né?
Porque realmente é um tema tão sensível. É óbvio que a gente aqui tá falando de filme, de arte, mas, mano, é inimaginável como que era real. Assim, eu fui pra Auschwitz. Eu tive no campo de concentração. É uma das piores experiências. É muito pior do que a gente vê em filme. É muito pior. Porque lá eles falam de coisas que você tá vendo, cara. Você tá lá no lugar e fala, foi aqui. Por exemplo, tem coisas lá em Auschwitz que eu nunca vi em outro filme. Por exemplo, um dos castigos em Auschwitz era um lugar de 70 centímetros quadrados e às vezes eles colocavam 3 ou 4 judeus pra dormir ali. Não dava pra sentar. E no dia seguinte tinha trabalho forçado. Os caras não jantavam, sopa rala. O barracão ali, em Auschwitz, quando eu fui pelo menos, tem um vão embaixo da casa que não é fechada a casa. Tem tipo um vão. E ali, cara, choveu dentro. Tinha gente que dormia no chão. Cara, era lama. O cara dormia na lama, velho. E os caras, por causa do frio, porque não tinha calefação naqueles barracões, os caras dormiam tudo junto em cima, na mesma cama. E às vezes o cara precisava ir no banheiro. Às vezes era um velho que tava lá, o cara fazia ali, mano. Ia descendo no beliche o bagulho, tá ligado? Uns bagulho assim que você fala, mano. Como, tá ligado? Como que deixaram isso acontecer, sacou? E a sucessão de pessoas que, como a gente falou, são várias nuances. Desde da mente criadora de um projeto assassino desse, até o cara que viu e não fez nada, sabe? Tipo, o omisso tem culpa também. Entendeu? Então, cara, que de catástrofe humana, sabe? Isso não foi uma coisa que aconteceu em 1200, tá ligado? Faz 70 anos, mano. Meu avô morreu com 86, sacou? E que bom que existem esses filmes pra mostrar. Que bom que tem que existir o Jojo Rabbit pra humilhar o nazista e mostrar como ele é patético, mas tem que ter o menino do pijama listrado pra pegar o coração e fazer assim, ó. E falar, cara, sente essa porra, olha isso aqui. Olha desse jeito, sabe? Cara, eu tenho algumas indicações pra fazer. Vocês querem ir pra essa parte? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não. Você quer falar mais alguma coisa, Juliano? Cara, só um detalhe que você falou que o menino também era protegido, né? O do pijama listrado. E aí não tem como não lembrar A Vida é Bela, né? Sim, Que o pai, tipo, passa um pano muito grande, assim, pro menino não se sentir mal naquele período, cara. Não traumatizar, né? É doido, assim, como as coisas... o mesmo acontecimento em diferentes situações, né? Pontos de vista, né? Caralho, o Juliano tá emocionado agora de lembrar, velho. A gente tá... o pessoal entender, só pra não achar que a gente tá... vocês são insensíveis. Não, porra. A gente tava zoando o Juliano pelo jeito que ele falou no grupo e tal. E porra, você tá totalmente certo. A gente fazia muito tempo que não tinha visto o filme e não parou pra pensar nisso. E agora, revisitando, ele é tudo. Ele é emocionante. E o Juliano, ele se emociona com facilidade porque ele está no trabalho agora. O Juliano chorando no trabalho. O pai dele ia sentir orgulho dele chorando. Cara, não, tô chorando não, pô. Tá sim, velho. Vocês não estão vendo aqui, mas ele tá chorando. Mas é justo, Juliano. É justo. Não, mas é um puta filme, mano. Puta filme. Um baita filme. Puta história e é isso. Tem que ser lembrado. Essa porra precisa ser lembrada de todos os dias, porque é um vacilo que a gente dá, cara, que aparece um novo aí. E devagarinho. Ele parece que não vai ser. Roupagem, né? Mas a história se repete muito, né? Muitas vezes dá pra ver situações de eleição, de tomada de poder, por conta de motivos. Os cenários são sempre muito parecidos. Os personagens mudam. Mas é engraçado como as coisas se repetem e a gente não consegue ler, né? Assim como sociedade. No meio do furacão, né? Só mais uma coisa, última coisa pra pontuar. Esse filme custou 12 milhões de reais só. 12 milhões de reais é muito, mas pra um filme é pouco. De reais ou de dólares? De dólares. Tá. Esse filme é um dos filmes que conseguiu, mostrando pouco, explicar mais, tá ligado? Porque você, dentro de uma casa, basicamente... né? Você tem ali uns momentos no campo de concentração, tem a outra casa na cidade, mas basicamente dentro de uma casa com pouquíssimos atores você conseguiu explicar
como aquele núcleo familiar era o reflexo de uma sociedade toda do que estava acontecendo. Então, puta mérito também. Ó, queria indicar o livro Quase Memória. Então, eu vou explicar por que eu selecionei essas indicações aqui. A gente já falou sobre Segunda Guerra aqui já, e aí a gente falou sobre esses assuntos, a gente acabou se repetindo algumas coisas, mas a gente deu indicações mais voltadas para a Segunda Guerra e tal, e filmes que se passavam naquela época. Então eu tentei selecionar coisas diferentes aqui, do tipo, nesse caso, acho que os caras chegaram pro nosso ao vivo aí, mas a visão da criança sobre coisas horríveis que estão acontecendo e como ela processa isso. Então, eu queria indicar o Quase Memória, é um livro do Carlos Heitor Coni, muito bom, que mostra um cara que recebe um pacote do pai dele que morreu há alguns anos, e ele começa a rever a vida do pai dele quando ele era criança, tudo que ele observava, tá ligado? E as coisas certas e erradas acontecendo e como isso reverberou no que ele se tornou. O Caçador de Pipas, que eu falei aqui, que inclusive é o relato de um omisso, né, que deixou uma coisa horrível acontecer e como isso reverberou nele também. A Resistência, do Julian Fuchs. Julian Fuchs ele tem família argentina, a família dele fugiu da ditadura e tinha crianças adotadas na família e como essas crianças reagiam e como o passado do que eles viveram fugindo da ditadura também reverberou na vida adulta dele. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que é do Karl Hamburger, que é diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, que também mostra uma criança que perdeu os pais durante a ditadura. E O Expresso do Amanhã, do Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, que, cara, é uma distopia que fala do futuro com elementos do passado muito claros que se repetiram várias vezes. Se a gente tomar cuidado, vão acabar no mesmo lugar. É isso. Eu quero indicar Hitler, a carreira. Susto. Se você para... Mein Kampf. Mano, é foda. Não, se alguém faz um corte, eu quero indicar Hitler, fudeu, entendeu? Tipo, não façam isso. Parem de ser escrotos. Não, eu achei o nome ruim do documentário. Ruim. Porque parece um filme de coach, né? Parece um filme de coach do Hitler, tá ligado? Sim. Mas chama Hitler, a carreira, eu acho. É bom, bem documental. Tem a Segunda Guerra em cores, que é bom pra cacete. Tem esse filme que eu falei do meio do episódio, que é O Círculo do Mal de Hitler. Bom pra caramba. O Monstro Mora ao Lado. O Monstro ao Lado, que chama... Esse é muito bom, cara. E bom, eu não vou falar muito, mas assim, é um cara que é um militar importante, que foge pros Estados Unidos. Você viu esse? Não vi, mas eu tô ligado. E aí os caras, mano, ele tá nos Estados Unidos lá, de boa, com a família, tal, com outro nome, tal. E aí meio que descobrem lá por um evento que esse cara é muito parecido com um militar filha da putaça. Mandou matar muito no jornal. Ele acaba em Israel sendo julgado. E as pessoas têm que ir lá olhar pra cara dele e ver se é o bichão mesmo. Esse é bruto também, esse aí. Então são esses aí que eu vou indicar. E assistam reais. O nosso episódio especial Pedro sobre Molini. a Trilha dos Ratos, né? Da fuga dos nazistas para a América do Sul, inclusive Brasil. E essa história do Mengele é muito parecida com essa também, né? Ele vivia ali, escondidinho ali, como se fosse uma boa pessoa. Né? Então, dizem que o Pedro não tinha... Eu vi que o Pedro, quando ele não tinha total comprovação histórica para argumentar, ele não falava. Mas dizem que o Mengele foi morto em Budas Artes pela Mossad. Tá. É uma história que eu adoraria ver na tela, inclusive. Mesmo que não tenha acontecido mesmo, ou não tenha comprovação histórica, seria um bom Bastardos Inglórios brasileiro. Isso. E se? Exato. Né? Bom, é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Juliana, você quer falar mais alguma coisa? Quer indicar alguma coisa? Indicações, Juliana? Cara, eu acho que eu não tenho nenhum filme assim pra indicar, cara. O único que vem na cabeça, que eu acho que é um de comédia, pra vocês verem o que aconteceu com Hitler. Tá lá no inferno. Little Nick. Maravilhoso. É muito bom esse filme. Quem quiser saber o que aconteceu com Hitler, assiste esse filme aí. No pós-morte, né? Tem a ver com abacaxi. O abacaxi, eu acho muito bom. Muito bom. O Rodney Dangerfield tá nesse filme aí, fazendo o pai do demônio. Muito obrigado por assistir até aqui. Segue a gente, vai no nosso show de stand-up. Valeu e até a próxima. Tchau!